Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Neste episódio, o assunto é redes sociais versus leitura. Cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. Você pode nos ajudar a fazer este podcast. Envie suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do WhatsApp 22 99 222 1003. E você também pode colaborar para a manutenção deste projeto, para que ele esteja sempre ativo com novos episódios. Para isso, é só compartilhar os episódios e o canal com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais, recomendar a todos que você conhece. É essa audiência que garante a continuidade do projeto. E você também pode seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E pode ainda garantir a sua vaga num curso gratuito, é grátis de verdade e ao vivo pela internet, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É só acessar curso.adrianofreitas.com e garantir a sua vaga. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia As redes sociais dominaram o mundo, né? Todo mundo tem sua rede social e às vezes perde mais tempo do que gostaria lá, passando de um vídeo para o outro, passando de uma notícia para outra. Tem redes que são exclusivas de vídeo, então você fica passando de um vídeo para o outro. Isso é muito comum, as pessoas ficarem presas nisso. E aos poucos as pessoas vão se sentindo desmotivadas, ou sem interesse, ou sem paciência para parar e ler um bom livro, se informar, fazer uma boa pesquisa, ter informações concretas e mais profundas. E por que isso ocorre? A gente vai entender um pouquinho disso nesse episódio. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o nosso cérebro é uma máquina de processamento. É uma máquina, é um dispositivo que a gente tem que tem por finalidade processar informações o tempo inteiro. O trabalho dele é toda hora receber estímulos, receber informações, dados e processar isso tudo, gerando resultados, gerando reações. E esse é o trabalho. Por mais que a gente esteja fazendo atividades diferentes, atividades que não pareça que é isso, na verdade ele está fazendo exatamente isso, processando informações que entram pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato e processando essas informações o tempo todo, em conjunto com as memórias que a gente já armazenou anteriormente, tomando decisões e realizando atividades, quer seja beber um simples copo de água. Isso envolve muitas informações e muito processamento também, das mais simples decisões e atitudes até as mais complexas. O fato é que, então, por ser uma máquina de processar informações, ele é ávido por isso, né? Ele é ávido por informação, ele é ávido por processamento, ele é ávido por dados. O tempo inteiro é o que ele busca, porque é o trabalho dele, né? É o que ele sabe fazer de melhor. Porém, ele tem um problema muito sério. E isso já falei em vários episódios. Ele tem um gasto de energia muito grande. O cérebro custa caro para o corpo. Ele consome muita energia. Mais ou menos 500 quilocalorias, de 500 a 600 quilocalorias dia, é só para o cérebro. Então, se você tem uma dieta, eu já falei disso, uma dieta muito restritiva, você começa a ter problemas até cognitivos, porque você não consegue dar a energia que o cérebro precisa para processar todas as informações. Então, ele, ao mesmo tempo que o trabalho dele é processamento, este processamento consome energia. E é uma energia que custa caro para ele, é desproporcional em relação ao corpo, ele consome muito, é como se fosse um carro velho que bebe muito combustível, né? Então, ele precisa, de certa forma, economizar energia. Só que quanto mais ele processa, mais ele gasta. Então, qual é a regra?
Para ele economizar energia, ele precisa processar menos. Ele precisa economizar energia, mas ao mesmo tempo ele gosta de processar, ele gosta de dados, ele gosta de informação. Como é que fica isso? Né? Se o trabalho dele é lidar com informação, com dados, mas ao mesmo tempo ele precisa economizar e não processar essas informações, ele fica aí quase que num paradoxo. Como que ele sai dessa, né? E é isso que surge uma solução fantástica para o cérebro, né? As redes sociais. Por quê? Porque são vídeos curtos, são postagens curtas, são fotos, são informações visuais, são coisas mastigadas que são colocadas ali e muito rápidas. Você dificilmente tem numa rede social um vídeo de 15 minutos, um vídeo de 20 minutos. Pode até ter, mas não é o mais frequente. O mais frequente é ter um vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, no máximo 5 minutos, né? E isso dá ao cérebro tudo que ele precisa e tudo que ele gosta, que é informação, dados, uma enxurrada de dados e de informação, porém, isso dá a ele a oportunidade de economizar muita energia, porque ele não precisa correr atrás, ele não precisa processar, as informações já chegam mastigadas. Então, são pequenas pílulas de informação que são dadas assim, de forma muito rasa, muito superficial, até pelo tempo que se tem, né? Eu uso redes sociais para divulgar neurociência e eu sei que colocar em 1 minuto, 1 minuto e meio, uma informação que leva meses de estudo, anos de estudo até, não tem como. Então você tem que dar uma informação superficial, uma informação curiosa, algo que vá atrair as pessoas para o que você quer, no meu caso, o podcast. Só que a grande maioria dos fornecedores de conteúdo, dos criadores de conteúdo, não é para estimular e promover nada. Ninguém está lá para promover um podcast, para promover uma divulgação científica. Muitas pessoas estão lá pela diversão e pela simples informação, fofoca, comentário. Então, na verdade, você não está usando como uma ferramenta de divulgação de um projeto maior. Você está tendo o vídeo como a sua própria informação, como o seu próprio conteúdo. Então as informações ficam muito fragmentadas, muito rasas, muito superficiais e que não geram no cérebro uma grande necessidade de processamento. Então ele fica feliz da vida, porque ele tem uma enxurrada de informação sobre tudo quanto é assunto. Você vê um vídeo está falando de saúde, você vê o outro vídeo já está falando de um carro que bateu não sei aonde, aí você vira o vídeo já está falando a fofoca de um artista, ou seja, é um leque de informações absurdo, é muita quantidade de informação e de dados, porém sem consumir a mesma energia que a leitura de um livro gastaria, por exemplo. Sem consumir a mesma energia que uma pesquisa, que uma leitura realmente de qualidade, com conteúdo consistente gastaria. Então, qual vai ser a tendência do cérebro? Querer sempre aquilo. É quase que realmente gerar um vício, né? Porque você acaba tendo uma descarga de dopamina. Por quê? É isso mesmo que eu preciso, é isso que eu quero. Então, ele te dá a necessidade, a vontade, o querer mais. Então, você acaba criando quase que um vício na informação fácil, na informação variada, em quantidade e fácil. Só que vocês acham que isso não tem problema? Claro que tem. Qual é o problema? As informações que você adquire dessa forma, de forma fragmentada, rápida e rasa, é justamente o que eu já acabei de falar. Elas são superficiais, elas são rasas, como eu acabei de falar. Então, você não tem em 1 minuto uma informação consistente capaz de formar a sua opinião de uma forma concreta e correta. Por mais que a pessoa esteja dando uma informação certa, aquela informação não te respalda a discutir o assunto, porque ela não tem o grau de aprofundamento, não tem todas as visões que os assuntos envolvem, principalmente os assuntos mais sérios. Então, você acaba tendo informações parciais, informações incorretas, informações não embasadas. Esse não embasada não significa errada, ela pode estar correta, mas você não conhece o embasamento daquilo, né? Então você acaba tendo uma fragmentação de informação
que deixa a tua capacidade de decidir e de tomar atitudes mais à frente muito precária. Eu falei em outros episódios que você toma decisões futuras e toma atitudes futuras e gera habilidades futuras baseadas no que você tem de memória guardada. Então você é mais hábil nisso ou naquilo, você é mais inteligente para decidir sobre uma coisa ou outra com base no seu acervo, né? Ele usa o seu acervo de memórias e vivências para decidir o que fazer lá na frente, para se comportar lá na frente. Então, se você tem só informações fragmentadas, só informações rasas o tempo inteiro, lá na frente as suas decisões vão começar a ser rasas, vão começar a ser parciais, vão começar a ser sem um embasamento mais profundo. Este é o grande problema. As pessoas estão perdendo a capacidade de avaliar logicamente as coisas. Isso já é notado, né? As pessoas estão sem critério, as pessoas estão sem bom senso, as pessoas estão sem senso crítico, porque elas estão engolindo tudo que está chegando e não estão raciocinando sobre. E quanto menos elas raciocinam sobre, mais armazenam informações, mais elas vão ter uma bagagem dessa forma e menos elas vão ser capazes lá na frente de ter uma desenvoltura e ter uma eficiência adequada. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais informação desse tipo a pessoa adquire, menos capaz ela vai ser mais à frente. Percebe? Por isso que estamos vendo um declínio na educação, um declínio na capacidade dos jovens de analisar problemas e resolver esses problemas. Quando eu falo em problema, não só problema acadêmico, mas problema da vida. E isso vai se repetindo em todas as esferas, com todas as pessoas. E qual é o grande remédio para isso? É a informação de qualidade, é a pesquisa, é a leitura, né? É você perder um tempo e realmente gastar uma certa energia para adquirir as informações como elas devem ser adquiridas. Isso significa que todos devam abandonar as redes sociais? Não. Isso significa que ninguém pode ir lá ver um videozinho curto e se divertir? Não. Mas a pessoa não pode se restringir àquilo. Ela não pode ter nisso a sua principal fonte de informação. Ela pode ter isso como um entretenimento, como uma fonte de tópicos para ela dali decidir, de repente pesquisar mais profundamente sobre certos assuntos e assim por diante. Eu mesmo uso bastante, só que eu não me restringo a isso. Eu vejo uma informação lá que eu acho curiosa ou interessante, eu saio dali, vou checar se é verdade ou não. Depois que eu chequear, não, é verdade, mas por que é verdade? Por que isso ocorre? Vou lá saber por que isso ocorre e no final eu acabo complementando essas informações para que ela fique sólida, embasada, com credibilidade e lá na frente eu não perca a minha eficiência de agir sobre aquilo. Percebem? Então, o antídoto contra esse declínio que estamos vivendo, sem dúvida, é uma boa leitura, é uma boa informação, é o senso crítico, né? Você ler materiais de diversos olhares, com diversas perspectivas, e ter o senso crítico de avaliar cada uma delas, e você meio que colocar limites nessa invasão da rede social e na perda de espaço dessa leitura e dessa pesquisa. Mas aí muitas pessoas falam, como já me falaram na rede social, mas o problema disso é que a gente acessa a rede social e a gente não consegue mais ter paciência de ler. A gente perde a paciência para ler um bom livro. A gente perde a paciência de ficar numa história lendo uma semana. Aí eu volto naquele outro conceito que eu já falei lá atrás. Tudo depende do querer. Ninguém vai conseguir nada nessa vida se não quiser. Até uma cura de uma doença só vai ocorrer se a pessoa quiser.
Então, por mais que seja uma doença curável, uma doença tratável, se a pessoa não quiser, ela não vai se curar. Então, tudo parte de uma vontade, de um querer. Se a pessoa não está nem aí, dane-se para lá a leitura, dane-se para lá que mais à frente eu vou ser uma pessoa superficial, dane-se, um abraço, é a decisão dela. Cada pessoa tem o poder de decidir o que ela quer, o que ela vai ser. E aí entra essa questão, e se a pessoa decide, não, eu não quero isso para minha vida, eu posso usar a rede social para me divertir, para dar gargalhada, né, para ver umas piadas, para até ver alguns assuntos sérios, mas buscar um respaldo naquilo. Ou seja, a pessoa quer trabalhar de forma correta, de forma séria, e a pessoa que realmente quer isso, ela tem que começar a criar um hábito, porque a boa notícia no meio disso tudo é que o nosso cérebro é altamente condicionável, né? Não é difícil você condicionar o cérebro a fazer algo, você acostumar ele a algo. Só que para isso você tem que ter rotina e repetição. Você não vai conseguir condicionar o cérebro a ler com naturalidade, a voltar a ter a disposição e gostar de ler, se você não fizer isso com regularidade e repetindo mesmo, né? Não repetindo os livros, mas repetindo este hábito e de preferência sempre da mesma forma, né? Digamos, no fim da noite, tomou seu banho, descansou, tomou o seu chá, o seu café, aí senta no cantinho lá com uma luz reduzida e vai ler um bom livro. Um pouco. Se você pega esse hábito, não, vou ler meia hora por dia, que seja meia hora, mas que seja aquela meia hora de qualidade ali lendo, isso, com o passar dos dias, em pouco tempo você vai estar com esse hábito adquirido, você vai até sentir falta de não ler, né? Então, é importante este movimento, tá? Não adianta também, não, eu quero me acostumar e vai lá ler o livro num dia, pula uma semana, lê de novo, aí pula 15 dias, lê mais um pouco. Não vai pegar hábito, não vai se condicionar coisa nenhuma. Então, você tem que, sim, adotar uma rotina como se fizesse parte de qualquer outra rotina do seu dia. Tomar um banho, você não toma banho, você não janta, você não toma café da noite. Então é a mesma coisa, você passa a ter aquilo na sua rotina diária. E aí você vai readquirir o gosto pela leitura. Quem não tem vai passar a ter, né? E pegar esse hábito novamente para que possa usar como contrapartida a toda esse vício e essa facilidade que as redes sociais oferecem. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre redes sociais versus livros. Quer colaborar? Escreva pra gente, 2299-222-1003. E não deixe de garantir a sua vaga num curso gratuito em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É à distância e ao vivo, você vai poder interagir comigo. É só acessar curso.adrianofreitas.com e garantir a sua vaga. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!